entraremos em clima de oração agora. Que a gente peça para Deus que Ele venha com o seu poder, que derrame o seu Santo Espírito, que as palavras da Ana sejam como fogo em nossos corações. Vinde, Senhor Jesus, envie o seu Espírito neste lugar e amolece os ouvidos e os corações de quem vai ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos nos sentando. Imaculada do Espírito Santo, pelo poder que o Eterno Pai te deu, sobre os anjos e arcanjos, enviai fileira de anjos com o chefe São Miguel Arcanjo, para livrar-nos do maligno e curar-nos. Amém. Então Jesus nos tem para nós hoje Mateus 5, capítulo 20. Digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então eu vou repetir. Digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrarei no reino dos céus. Então Jesus diz para nós que a nossa justiça não pode ser nem menor e nem igual a dos fariseus. A nossa justiça é para ser maior. Essa é a condição para a gente entrar no reino dos céus. Não posso ter uma justiça nem menor e nem igual. Aí a gente se pergunta, quem é esse fariseu? O que esse camarada fazia que eu não posso seguir? Se eu estou nesse caminho eu vou cair fora, eu tenho que ir para outro. Então o fariseu e o escriba é aqueles que guardavam a lei de Moisés e que ensinavam a lei de Moisés. Então Jesus está dizendo para nós que aquele que guardava a lei e que ensinava a lei não é para ser seguido. Porque se eu for como ele, eu não vou para o reino dos céus. Então a gente pode se perguntar assim, né? Então talvez o problema não estava com ele, talvez o problema estava com a lei de Moisés. Então Jesus diz que não, que quando Jesus vem, ele não veio para deletar a lei de Moisés. Ó, deletei, acabou, não tem mais a lei de Moisés, agora eu cheguei.
eu vim para abolir a lei de Moisés. Não. A lei de Moisés, os 10 mandamentos, eles vieram como para preparar a chegada de Jesus com o Evangelho. É isso que Jesus fez. Moisés, com a lei, preparou o terreno, como se fosse uma casa, né? Quem é da engenharia aqui, mas não tem que sondar o solo, sonda o solo para ver se aquele solo pode ali ser feito uma casa. Moisés vem e vê aquele solo, aqui dá para fincar essa casa. Foi isso que foi feito. E Jesus vem e edifica essa casa. O que o fariseu fazia? Ele falava dessa lei, falava, mas as palavras eram vazias, porque nem ele acreditava, porque ele não vivia. E quando Jesus vem, Jesus começa a incomodar. Não porque Jesus quer tirar a lei, mas Jesus começa a incomodar porque Jesus usa uma lupa, e é a lupa do amor. Então, se a gente for pegar a Bíblia, eu tenho lá a lei, Jesus vem e tudo que está escrito é o amor. E embaixo, o número da página é a lei. E o fariseu fazia o contrário. A lei estava maior do que o amor. O amor era rodapé. O amor era número da página. Então, várias situações na Bíblia, Jesus se encontra com os fariseus. Então, quem estava com fome no sábado, passa por uma situação, ela passa pelo trigo, e os discípulos comem trigo. E aí Jesus passa num outro lugar, cura, faz um milagre num sábado. E aí eles se aborrecem. Como assim? Tem que guardar o sábado. E Jesus começa a responder. Jesus com outro questionamento, que esse é o jeito de Jesus para contradizer, só para agitar, né? Para modificar a nossa história. Não se faz o bem no sábado? Então a gente se pergunta, quantas pessoas tiveram encontro com Jesus na Bíblia e que modificaram a história? Mas um fariseu, quando ele encontrava com Jesus, ele questionava. Um fariseu, Jesus dizia para ele: hipócrita, víbora, falso. E eu fiquei meditando na palavra, mas que forte, né? Mas só com essa palavra aí de víbora, falso, hipócrita, talvez o sujeito abrisse o coração e tomasse juízo. Talvez esse era o jeito que precisavam ser tratados, um chacoalhão. Então Jesus, a gente fica se perguntando, como que esse camarada era? O que ele fazia de tão errado para o Filho de Deus chamar de hipócrita? Jesus que era tão doce, Jesus que era tão amoroso e que é amoroso, Jesus que cuida de nós, porque Jesus via o coração. E nesse ver o coração, Jesus sabia que a intenção de um fariseu não era a lei de Moisés. Pouco importava a lei ali. É a forma como ele encontrou para ele aparecer. Então, se a gente pudesse fazer um raio-x dele, o perfil desse fariseu, a aparência era tudo. A aparência era o que importava. Então ele falava, reza, mas não rezava. Aparentemente era alguém bom, alguém muito bom, alguém que guardava. Eles usavam até bolsinhas de couro para serem identificados ou no braço ou na testa. Esse é o que ensina a lei de Moisés. Olha lá, ó, olha lá ele ensinando a lei de Moisés. Só que na verdade o que ele queria mesmo era uma promoção social. Todo mundo vai me reconhecer. É esse o status. É status para mim. Não o que eu falo, porque as palavras eram vazias. Porque se eu falo uma coisa e eu não vivo ela, a minha palavra
fosse muito elogiado. E é extremamente rigoroso com o outro. Agia como um fiscal. Um fiscal para ver aquele que cumpria e aquele que não cumpria. Na verdade, não ensinava nada. Ele era o fiscal da lei de Moisés. Extremamente rigoroso com o outro. E quando eu sou rigoroso com o outro demais, significa que eu estou deixando de fazer a minha parte. É isso que Jesus tem para nós. E a gente se pergunta assim, tá? Num sábado, fevereiro 2015, o que isso tem a ver comigo? Porque ainda hoje nós podemos encontrar um fariseu. Porque ainda hoje nós podemos seguir um fariseu. É cego guiando cego. Porque ainda hoje eu posso ser um fariseu. O ano passado eu estava grávida, tive a Alice. E na gravidez eu fui numa igreja e estava com o pé inchado já. O pé já estava bom. Tirei o sapato e fiquei lá com o pé esticadinho lá na genuflexória, né? E aí veio um fiscal do banco e meio da missa, tira o pé, vai rasgar. Eu me senti o X-Men, porque eu estava descalço e alguém achou que mesmo descalço eu podia rasgar o banco. O X-Men é aquele que sai as garras, né? Depois, o mesmo fiscal, 2 semanas depois, minha prima, que fazia muito tempo que não ia para a igreja, foi para a igreja e com uma menininha de 2 anos. E a menininha estava em cima do banco, meu Deus do céu. De novo, lá vem ele e pede para tirar a menina. A minha prima não voltou mais lá. Eu fui e conversei com o fiscal. Depois, acalmei, que a gente tem que acalmar, né, gente? Eu dei exemplo dessa pessoa, não para expor ele, mas para dizer que ele tinha uma regra a ser cumprida. Ele tinha. Alguém falou para ele, ó, cuidado aí para o pessoal não rasgar. Mas acima da regra, Jesus vem com a lupa do amor. Em cima de toda regra, pouco importa a regra, pouco importa a lei. O que importa primeiro é o amor. E muitas vezes nós que estamos aqui, eu me vi nessa palavra. Às vezes a gente se preocupa tanto em demonstrar que eu me preocupo com a aparência de ser católico. Aí eu compro a camiseta grandona de Nossa Senhora, ou nós aqui com a veste a nossa veste. Mas e a nossa veste interna? E a Nossa Senhora em nós, impregnada em nós? Esse tecido não vem tão rápido. Eu acho que eu só tenho a linha, nem o tecido ainda. Interno. Jesus está dizendo para nós que mais importante do que a gente parecer ser, é para nós sermos. Mais importante do que parecer ser da missão, é ser da missão. Nós, missão, temos que nos preocupar não com a veste interna. Esse tem, esse não tem, esse é tal, esse tal, tal ano. Mas Jesus está dizendo para nós, forja a sua veste aqui dentro. É essa veste que eu tenho que me preocupar. É essa veste que vai me levar para o céu. É essa interna. É essa, não sei se a gente tem gente com linha, gente que já tem o tecido comprado. É essa no nosso dia a dia. O que nós vemos muitas vezes, nós católicos, eu vou à missa, eu solto os versículos bíblicos por aí, eu falo, todo mundo sabe, ó, esse frequenta, esse vai para o retiro. Mas quando vê um amigo de trabalho errando, você fica só filmando. Depois que filmou, vai ter duro outro para ter promoção. Eu me incomodo demais com o
que o outro deixa de fazer, significa que eu estou operação corpo mole. Porque quando eu faço a minha parte, eu não tenho tempo para ficar olhando o que o outro deixa de fazer. E se deixou, ajuda. Estamos juntos. Eu vou para ajudar. Jesus está dizendo, está chacoalhando. Essa palavra tem a ver com nós, conosco. Às vezes, o que a gente faz? A gente se envaidece de ir à igreja e se acha melhor do que aquele que não vai. Para tudo, está tudo errado. Não é isso. Não é isso. Se a gente está indo, a gente vai rezar para aquele que não vai, para aquele que não consegue ainda. Ele vai vir. Eu e a Joana, né? Pega ele, Jesus. Quantas vezes eu estou indo no metrô, na linha amarela, lá às 6 da manhã, e eu vou, pega ele, Jesus. Internamente, pega ele, Jesus. É isso. A gente não pode perder a oportunidade. Um fariseu, o que ele fazia? Ele colocava como se fosse um muro. Porque a justiça dele, eu coloco fardo no outro. O que um fariseu faz? Coloca fardo no outro. O que Jesus está dizendo para nós, olha, não coloca fardo no outro. Na sua casa, às vezes a gente se preocupa tanto com o externo, e aí vai, e participa, e chega a mãe está com uma pilha de louça. Mas eu estou preocupada lá o pessoal precisa saber que eu estou bem, mas aqui dentro da minha casa eu não faço. No casamento, meu Deus, às vezes eu me envergonho. Eu me envergonho de mim. Eu falo, Vânia Lúcia, cora de vergonha. Porque ele às vezes dá muito mais testemunho do que eu. Tem palavras mais sábias do que eu. É isso que Jesus está dizendo para nós. Hoje, a gente tomar cuidado com aquilo que a gente é. Por fora, não tanto, mas mais por dentro. Não dá para eu envaidecer. Envaidece, se preocupa com as aparências e aparência. Eu escolho com quem eu vou conversar, eu escolho com quem eu vou sentar à mesa. Eu preciso ter status, eu preciso aparecer. Jesus está dizendo, não, é o contrário. É o contrário. Tudo isso que a gente está ouvindo, Jesus está dizendo para nós, o Evangelho é para ser vivido. O Evangelho não é para ser falado. É para ser vivido. E ser vivido, o Evangelho dói. Às vezes eu saio do trabalho com vontade de pegar a jugular de um. Ontem mesmo eu saí e eu vou pegar minha bolsa, eu vou embora. Ou eu ia para o banheiro chorar. E aí vim com as bochechinhas tremendo. E olha, quem pegou minha jugular lá dentro vai à missa todo domingo, reza o terço, leva as filhas na catequese. Nós não podemos, nós temos que ter um compromisso de não afastar uma pessoa de Deus. Esse é o nosso compromisso. Em ser testemunho lá no nosso dia a dia. Fazer a diferença lá com os nossos em casa. Fazer a diferença com aqueles que trabalham conosco, que convivem mais tempo. Não é uma peça. Nós não representamos. Não é um teatro, não é um personagem. O fariseu, ele colocava um muro. Um muro. Quantas pessoas encontraram Jesus e modificaram? Ele não modificou, ele não teve encontro, perdeu a oportunidade. No lugar dele ficar preocupado, ele estava com o Filho de Deus, Jesus. No lugar de ficar preocupado, vou ter um encontro com Jesus, ele ficava questionando, por que esse comeu, por que esse não comeu? Perdeu, Playboy, assim, perdeu. Ele perdeu, passou. E a gente não pode deixar passar. Nós não podemos ser muro. Jesus está dizendo, você que tem um fardo, você que está aqui e tem um fardo, vem que eu vou te aliviar. Mas eu, Vânia, não posso ser esse muro, ó, me
fosse um muro, ele impedia esse contato com a lei de Moisés, com esse olhar de Jesus. Papa Francisco, em uma das homilias, ele dizia que quando ele via uma pessoa que exigia muito do outro e que parecia ser muito lá religiosa, ele pedia a Deus que uma casca de banana, para que a pessoa escorregasse na casca de banana e de repente nessa queda ela se reconhecia pecadora e se convertia. Para cada um de nós, gente, vamos pedir a Deus que a gente encontre muitas cascas de banana, para a gente cair a máscara. É carnaval, o povo coloca a máscara, nós vamos tirar a máscara. Rasga, Jesus foi e rasgou. O coração dele foi dilacerado, foi aberto. E o nosso coração precisa ser aberto. O nosso coração busca Deus ansiosamente, não artificial. Não adianta molhar o pé para mergulhar. E para mergulhar, gente, tem que ter coragem. É isso que o Senhor tem para nós. Vamos modificar a nossa história. Vamos olhar. Não tenha medo de orar para Jesus. Não tenha medo de, mas vão descobrir que eu sou assim. É desse jeito que Jesus quer. Com essa personalidade. Ele não vai tirar a personalidade. Eu não preciso ter a personalidade da minha irmã. Eu não preciso ter a personalidade da Joana, da Denise. É com essa personalidade aqui, que treme nas bases. É essa personalidade. Então não fica preocupado em querer agradar. Porque quem tenta agradar os homens, não agrada a Deus. Faz o contrário. Se preocupa em agradar a Deus. Por consequência, irá agradar alguns homens e vai desagradar muitos outros. É isso que o Senhor tem para nós. Na verdade, um fariseu era um extremo de um inseguro, porque ele era por fora forte, por dentro podre. Jesus está dizendo para nós: tira aí a água parada, tira aí, recomeça. Jesus está dizendo para nós: recomeça, meu irmão, meu filho, recomeça. Meu peito foi aberto, abre o seu. Eu voltei de licença em novembro, e aí fui convidada, intimada a trabalhar numa comunidade muito carente em São Paulo, e que trata com crianças dilaceradas. Os pais, a maioria daquele jeitão lá, só pela misericórdia. E tem vários professores, eu acompanho esses professores. Em dezembro, uma professora falou: eu tinha acho que 2 contatos com ela, e você é uma enviada de Deus. Eu não estava com veste, eu não falei da missão, eu não falei que minha missa é todo domingo. Mas em algum momento ali no conselho, quando ela estava numa crise de síndrome do pânico, eu fiquei com ela o tempo inteiro, doida para casa, porque minha bebê estava lá. Mas eu precisava ficar com aquela moça. As pessoas precisam nos reconhecer, não pelas vestes, não porque eu chego no trabalho e eu tenho a imagem dos arcanjos. As pessoas precisam nos reconhecer pelo nosso sorriso, pelo nosso olhar, pelo nosso conselho. Às vezes a gente ouve, né, Joana? Ouve cada história que eu fico... Por onde começa? O que eu vou falar? Não fala, só ouve. Aguenta firme, como diz, né, o Padre Jonas. Jesus nos convida a isso. Vive, meu filho, aquilo que eu preguei. Vive, meu filho. Vive, meu filho, o que você está ouvindo. Tem que ter uma Vânia só, não são 2 Vânias. Não tem a Vânia que vem, que vai para a missão, a Vânia que fala, e a Vânia que trabalha fora, e a Vânia que tem a família. É uma Vânia só.
vamos pedir a Deus que nos perdoe. Jesus, nos perdoe pelas vezes em que nós fomos vaidosos, pelas vezes que nós colocamos fardos, Senhor. Fardo, Senhor Jesus. Fardo no coração, fardo na vida, em que somos fardos para o outro. Te pedimos perdão, Senhor. Te pedimos perdão, Senhor, pelas vezes em que nós nos preocupamos mais com a aparência, pelas vezes que nos preocupamos em mais que o outro nos reconhecesse como religioso, como um católico praticante, e não nos preocupamos com a veste, Senhor, interna. Nos perdoa, Senhor. Nos ensina a recomeçar. Te pedimos, Senhor Jesus, por todos aqueles que têm fardo, Senhor. Muitos aqui têm fardo, Senhor Jesus, nas suas famílias, na sua pele, na sua saúde. Muitos aqui sem esperança, Senhor. Ensina a recomeçar, Senhor. Alivia, Senhor. Alivia esses fardos. Traz a esperança viva, Senhor. Ensina, Senhor. Nos ensina a viver o Evangelho. Ensina o Evangelho a ser impregnado em nós, Senhor. Em cada situação que nós vivemos, Senhor. O mundo hoje te anuncia, Senhor, de uma forma tão artificial, Senhor. Com mensagens, com frases soltas, Senhor. O quanto isso distancia, Senhor, da tua verdade. Ensina, Senhor, cada homem, cada mulher, cada jovem que está aqui, Senhor, a ser testemunho, Senhor. A ser testemunho, Senhor Jesus, do teu amor. Ensina-nos, Senhor Jesus, a levantar o outro. Não a colocar o dedo na ferida dele, Senhor, mas a levantar. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa palavra, Senhor Jesus. Obrigada por cada pessoa que está aqui hoje, Senhor. Eu te agradeço por cada vida, Senhor. Obrigada, Senhor.